nós somos desafiados pelo Senhor a nos concentrarmos. Há um teste que a gente faz dentro da psicologia, que é o teste da atenção. Teste que diz a respeito da atenção concentrada, atenção dividida, atenção focal, e em algumas situações nós vamos vivenciar hoje. Porventura, nosso maternal, nosso infantil, os nossos guardiões vão se manifestar ali e a gente vai ter que estar focado aqui. Então, por favor, de vez em quando eu vou falar a frase do irmão Valmir: vocês estão comigo? Então se conecte aqui comigo. É muito bom celebrarmos ao Senhor, muito bom estarmos como igreja aprendendo a seguir os desafios do Senhor para a nossa vida. E eu fiquei muito feliz aqui com a dinâmica que foi feita. Esse pequeno grupo faz parte de um dos pequenos grupos que a nossa igreja tem. E como igreja entendemos que nós temos que crescer em mutualidade, isto é, no companheirismo, na unidade, na parceria. Então, se você está conosco na conexão, nós convidamos você a estar presencialmente e ver o que acontece aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar. Há alguns momentos que nós nos encontramos no PGzão. E alguns pequenos grupos já estão se preparando para multiplicar. E é interessante porque toda a fase da multiplicação, ela é dolorida. Do mesmo jeito, quando a família que cresce, vê os seus filhos crescendo, e o que é saudável no crescimento, que é os filhos se casando, tendo as suas próprias famílias, ao mesmo tempo que é bênção, é também doloroso. E você é nosso convidado, nossa convidada a participar conosco dos pequenos grupos. Então, se você quer saber como é que essa igreja cresce e se desenvolve, participe de um dos nossos pequenos grupos. Você também é convidado, é convidada para estar conosco. Traga sua família, venha junto. E nós estamos também no Eu Mais Um. O Eu Mais Um é aquela caminhada discipular que a gente vive semanalmente com aqueles que compartilhamos da fé, da graça, do amor, da salvação de Cristo Jesus. É como se fosse a nossa refeição diária. Nós não ficamos sem a nossa refeição diária, a não ser que a gente esteja naquele período de fazer o jejum. Mas mesmo assim, o jejum ainda é de 12 horas, né? E aqueles ainda que estão se preparando, o desafio é de chegar a 24 horas de oração, de jejum, mas esse tempo é aquele tempo em que cada corpo tem que ser monitorado por um cardiologista, para saber se o teu organismo aguenta um período maior de jejum. Então significa dizer que nós nos alimentamos, bebemos água. A caminhada discipular, ela é assim. Nós não podemos ficar sem a leitura bíblica, sem oração e sem o relacionamento uns com os outros. No Eu Mais Um, num pequeno grupo, no estudo dos sementes, raízes, naquele tempo de comunhão através da oração, nos nossos encontros nas quartas-feiras, no nosso tempo na escola bíblica e no culto. E é por isso que o Senhor se revela a nós e mostra a nós aquilo que nós queremos, precisamos e necessitamos. É aquela vacina, aquela injeção, aquele remédio que você tem que tomar que não gosta, mas é necessário tomar. É preciso tomar, porque aquilo é importante para o seu organismo. É aquela verdura, é aquele legume, é aquela fruta que você tem que ingerir, porque o teu organismo precisa de proteínas, de sais minerais, de lipídios e por aí vai. Nem sempre a batata frita ou os outros acompanhamentos que vêm com a batata frita são alimentos que nós devemos usar todos os dias. Nosso organismo precisa de vitaminas. E essas vitaminas são aquelas que nós absorvemos naquele tempo de estudo bíblico, naquele tempo do Eu Mais Um, naquele tempo do discipulado, dos sementes, do raízes na escola bíblica. Então se envolva para que você cresça e amadureça. E nessa conversa nós vamos seguir aprendendo um pouco mais sobre a porta. Na palavra de Jesus e naquilo que ele diz hoje, mais especificamente essa semana, em João capítulo 10, conhecendo um pouquinho mais sobre a porta.
E eu quero convidar você a refletir e a pensar sobre isso. Para que serve a porta? Compartilhe aí com quem está do teu lado. Para que serve a porta? Por favor, você que está no site, para que serve a porta? Coloque aí, por favor. Mais uma vez, a porta é o vão ou é aquele objeto que vai no vão? Aquele objeto que bloqueia o vão? Compartilha aí com quem está do teu lado. A porta é o vão ou o objeto que vai nesse vão? Muito bem. A gente já vai chegar nessas questões aqui mais adiante. No Templo de Jerusalém, quando o Senhor Deus orientou a Salomão para construir, deu a planta para Davi, e Davi passou para o seu filho Salomão para construir o templo, existiam ali algumas portas, e em especial tinha uma porta que era chamada Porta das Ovelhas. As ovelhas entravam por essa porta, porque esse era o lugar que elas deviam passar, porque logo em seguida tinha o altar onde elas seriam sacrificadas. Naquele lugar que estava ali no pátio, o sacerdote sacrificava aquela ovelha que era trazida por alguém para o sacrifício. Então as ovelhas entravam por essa porta, e por isso que no templo existia lá o nome, a Porta das Ovelhas, e elas só poderiam passar por aí. Quando nós olhamos no texto de João capítulo 10, o Senhor Jesus, ele se apresenta: eu sou a porta. Volta mais um pouquinho. Isso. Eu sou a porta. E olha que interessante. Então vamos pensar. Jesus era o vão ou era o que estava no vão? Interessante pensarmos sobre isso, né? A palavra porta, ela é derivada do latim, e só no ano de 1878 é que esse vão foi acrescido, que a porta que fechava o vão foi acrescido. Então veja, a porta vem de um entendimento do latim, que significa o lugar ou aquele espaço que é de passagem. O tampo desse lugar, que é esse objeto que nós chamamos de porta, ele não seria porta se não tivesse o vão. Então os dois se completam. O lugar de passagem já é chamado de porta. Quando a gente diz, nesse nosso lugar, nosso templo, nós temos aqui duas portas de saída de emergência. Você está entendendo que é o quê? O que é? A passagem para você sair correndo. De preferência não tem tampo ali. E o tampo que nós temos, ele tem uma trava que ela, se tiver fechada, você bate ali, ela vai abrir, e a proposta é que ela abra para fora. Já percebem aqui que elas abrem para fora? Por quê? Porque na saída de emergência ela não tem que estar fechada. Então, a porta é o espaço por onde se passa. Ou se entra ou se sai. Agora, alguns começaram a pensar que era necessário ter uma melhor proteção, até por conta do frio, do vento e de algumas situações. Então, nós vamos colocar algo para
gerar ali uma proteção. Então, esse ano de 1878 foi criada a primeira proteção para esse vão, que era esse objeto. Alguns usam madeira, outros usam ferro, e agora então, as portas de hoje são obras de arte. Bom, pensando sobre isso, faz sentido quando Jesus diz: eu sou a porta. Então Jesus é o quê? Ele é a passagem. E ele diz: aquele que entrar. E é exatamente esse o processo. O que entra, e há um entendimento daquele que entra e que sai. Olha que interessante. Então, porta não é o que bloqueia, mas é a passagem. A proteção que é colocada necessariamente não é a porta, mas aquele vão, aquela passagem é a porta a qual Jesus se refere. Mesmo porque nesse tempo, quando Jesus disse que ele é a porta, não existia esse objeto que era colocado para bloquear. Faz sentido? Então agora vamos ao texto. Vamos para João capítulo 10, porque veja, quando Jesus diz que ele é essa passagem das ovelhas, ele está dizendo que ele, ao mesmo tempo, quando tem lá em João capítulo 14, e a gente vai ver isso em outro momento, João capítulo 6, versículo 14, que ele diz que ele é o caminho, ele está dizendo que essa porta que ele é a passagem. E quem passa por essa porta encontrará salvação. Vamos olhar o texto? E eu gostaria que você me ajudasse, que lesse junto comigo. João capítulo 10, do versículo 7 ao versículo 10. Vamos ler juntos? Eu lhes digo a verdade. Quem entra no curral das ovelhas, as escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Nunca seguirão. Isso, vamos dar tempo de voltar ali. Vamos juntos. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele a explicou. Eu lhes digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. E ele continua dizendo, no final, do versículo 8 ao 10. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Pensando um pouquinho sobre isso, vamos dizer amém a esse texto? Pensando um pouquinho sobre aquilo que acabamos de ler, a palavra do Senhor nos diz aqui, no próprio Jesus, explicando aqueles fariseus, aqueles saduceus que ali estavam, e a multidão que observava atento o que Jesus ensinava, que ele e somente ele pode ouvir a tua oração, dar paz ao teu coração, atender às demandas da tua alma e orientar você para que você tenha um alimento sadio, um alimento com proteínas, vitaminas, sais minerais e tenha refrigério para a sua alma. Puxa vida, é isso que você quer? Sim ou não?
Então nós temos que passar porque ele diz, eu sou a porta. E aqui acontece uma coisa muito interessante, porque quando Jesus está falando isso, mais adiante, lá no versículo 22, o Senhor Jesus vai dizer por que ele está falando que aqueles que vieram antes eram ladrões e salteadores. Os fariseus, os saduceus e até mesmo alguns sacerdotes do povo judeu eram pessoas que subjugavam a fé, mercantilizavam a fé. Sabe aquele negócio assim, olha, deposita 100 que Deus te dá 1000, deposita 500 que Ele te dá 10.000. Já ouviu isso aí? Já ouviu? Ou então é o seguinte, esta semana é a semana da bênção, venha que nós vamos fazer uma corrente de 7 encontros, ao final dos 7 encontros, não falte nenhum deles, porque ao final dos 7 encontros, Deus vai te dar a bênção, e aí vem um monte de coisa. Já ouviram isso? A mercantilização da fé? E como a ovelha é dócil, a ovelha é acessível, a ovelha começa a ouvir isso e diz, eu vou lá. Ah, essa semana é aquela semana em que nós vamos fazer jorrar o Rio Jordão na sua casa. Então venha e faça um depósito no tesouro, porque aqui, nesse depósito, o Rio Jordão vai jorrar na tua casa. Você já ouviu isso? Era disso que Jesus estava falando ali. E ele está dizendo que aqueles que falaram antes dele eram ladrões e salteadores. Por quê? Porque enganavam as ovelhas, enganavam o povo, surrupiavam o dinheiro do povo, extorquiam o povo, tiravam do povo a sua liberdade. Eram aqueles que eram os donos da fé daquele povo. Só eu tenho autoridade sobre a sua vida. Só eu posso dizer aquilo que você vai fazer. Você, antes de tomar qualquer decisão, você tem que vir a mim. Eu é que tenho que validar a tua escolha. Outra coisa que acontece é que esses que se diziam os líderes das ovelhas eram egoístas, presunçosos, soberbos. Eles pegavam parte daquela oferta que as ovelhas depositavam no altar e colocavam no bolso deles. Você já viu algo parecido com isso? Não, né? Então, qualquer semelhança é mera coincidência. E Jesus vem para bater contra esses. Porque Jesus, ele se apresenta de uma forma como os líderes anteriores não viviam e mostra às ovelhas o que é que ele propunha como vida, como alimento, como propósito para a vida deles. Jesus também está dizendo nesses versículos, principalmente aqui no versículo 5, ele está dizendo, ovelha, fuja de propostas infâmias como essa. Não se conecte a essas pessoas que até dizem que são guias, que são orientadores. Não sigam, porque eles são desconhecidos. Aquilo que é dito não é o que é vivido. Aquilo que é ensinado não é o que é praticado. Então não siga. Não é simples ouvir o que Jesus está dizendo? Por que que a gente reluta em obedecer o que Jesus está dizendo? E aí logo em seguida Jesus diz assim, quero falar uma coisa. Aqueles que entram no aprisco, como disse a irmã Deise, aqueles que entram no curral, pela cerca, esses são ladrões. Porque só pode estar no aprisco quem entra pela porta. A porta significa dizer, presta atenção, que o inimigo coloca entre nós ladrões e salteadores, ladrões da nossa esperança, ladrões da nossa fé, salteadores da graça, do amor e do perdão de Deus. Pessoas que no abrir da boca não trazem bênção, e sim inquietação, incomodação, intriga. Hoje lá com os jovens nós estivemos falando um pouco sobre o pacto das igrejas batistas, aquele pacto que aquele que é batizado, pelo menos dá uma passada nele para a gente ler, estudar. E uma das coisas que diz ali, nós nos comprometemos a evitar qualquer tipo de detração, de infâmia, de calúnia, de injúria.
Aquele que entra pela cerca provoca injúria, difamação, fofoca e intriga. Esse não entrou pela porta. É isso que Jesus está dizendo aqui. A outra coisa, presta atenção. Nem tudo aquilo que a porta diz e apresenta é entendido e ouvido por todos. Aquele que está com o coração conectado com alguma outra coisa que não é do Senhor, não vai entender. E de repente pode encontrar um coração mais debilitado e diz assim: você ouviu o que a mensagem disse hoje? Não é bem isso que a mensagem está querendo dizer, não. A interpretação diz, quer ver, eu achei aqui na internet uma outra fala sobre aquilo que está sendo dito. Ao invés de olhar na palavra de Deus para entender aquilo que foi dito. E era assim que Jesus estava dizendo: olha, cuidado, aqueles que ensinaram antes de mim não ensinaram a verdade. Por outro lado, ele termina essa parte do versículo que lemos dizendo assim: o ladrão é aquele que vem para matar, ele vem roubar e destruir. Nesse texto, muito entendimento se direciona a Satanás. E, obviamente, aquele que tem esse poder nas mãos está conduzido, direcionado, cheio dos pensamentos que não são do Senhor, que não são de Deus. Mas, em especial, ele estava falando aqui, nesse contexto, para aqueles líderes que estavam conduzindo aquele povo por caminhos que não eram a porta, por ensinos que não tinham nada a ver com os valores e padrões do reino. E Jesus estava dizendo que para fazer parte do reino era necessário passar por ele, a porta. Então tudo aquilo que era ensinado, orientado, que não estava nesse padrão, nesse perfil, então tinha um cheiro de morte, de roubo e de destruição. E quem faz isso é o inimigo de Deus. Mas ele usa pessoas para se infiltrar entre nós e para dissimular a fé e nos dissuadir do caminho de Deus. Bom, então agora eu vou começar a falar sobre a porta. O primeiro princípio que eu quero trazer, e aqui eu quero ficar apenas com 3, é que Jesus se apresenta em oposição aos líderes religiosos daquela época, dos quais buscavam a glória própria. Se você olhar o versículo 8, esses líderes eram ladrões, eram líderes que não cuidavam das ovelhas, eram líderes que não procuravam ter uma fala de ensino, de ministração, de cuidado para com as ovelhas. Eram líderes que estavam mais focados em si mesmos do que no processo de crescimento do reino. Eram líderes que procuravam o seu crescimento pessoal, a sua glória própria, o seu engrandecimento do que do reino, do que do próprio rebanho de ovelhas. E é interessante porque quando Jesus fala a respeito deles, Jesus fala porque conhecia o coração daqueles homens, e ele fala diretamente àqueles líderes, e diz: eu é que sou a porta, porque eu sei do que as ovelhas precisam. Vocês, líderes, desviam as ovelhas de me seguirem. Sabem por quê? Porque quando nós falamos uma coisa e vivemos outra, as ovelhas não têm um referencial e um padrão humano para seguir a Jesus. Entenderam isso? Vou repetir. Quando nós falamos uma coisa e vivemos outra, as ovelhas ou o rebanho, a igreja do Senhor não tem um padrão humano para seguir Jesus. Não que nós sejamos aqueles que conduzem a Jesus, ao contrário, a Deus. Quem deve conduzir-nos a Deus é Jesus, porque quem morreu por nós é Jesus, quem é a porta é Jesus. Mas quando nós nos colocamos na condição de discipuladores, de líderes, de homens e mulheres que procuram ganhar outros para Jesus, nós estamos dizendo, assim como Paulo:
sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A porta não conduz o que entra por ela a uma religiosidade. Mas todo aquele que entra pela porta desenvolve a religiosidade baseada na religião. O que Jesus estava dizendo para aqueles saduceus e fariseus? Vocês são pessoas dos usos e costumes, vocês são pessoas que conduzem as ovelhas a práticas religiosas, mas não a vivência da religião. E a palavra religião, como a gente já tem estudado, é uma palavra que vem do grego, que significa religare, isto é, ligar o homem de novo a Deus. E ligar o homem de novo a Deus, quem é que faz? Quem é que nos liga a Deus? Jesus, porque foi aquele que morreu e a sua morte nos conecta novamente a Deus. Então, abrir uma porta e começar a cantar alguns hinos e proferir algumas palavras bonitas, não significa dizer que aquele grupo conduz à religião que é Jesus, mas sim a práticas de religiosidade, usos e costumes que têm aparência de fé, mas que no fundo, afastam aquelas pessoas de Deus. Como é que é a sua vida? Você vive a religião? E aquilo que Jesus orienta te leva a desenvolver as práticas da fé, a religiosidade? Ou você vive a religiosidade e não se conecta com a religião? Vamos lá, vamos pensar de novo. O Senhor Jesus, por exemplo, nos ensina a vivermos em comunhão com Ele. Leitura bíblica, a oração, a buscarmos intimidade com Ele. Isso é religião. É aquilo que Deus ensina e que me conecta a Ele. O Senhor Jesus também ensina que eu tenho que olhar para o meu coração e corrigir aquilo que Ele me orienta e que está errado. Esse é o meu caminhar com Ele. Agora, quando eu busco comunhão com os da mesma fé, para juntos crescermos, então juntos nós desenvolvemos religiosidade, que é a prática da fé. Então a gente vive grupos de oração, a gente vive semana de jejum e oração, a gente faz um pequeno grupo, a gente faz um grupo de discipulado. Isso é religiosidade, é o exercício da religião. Agora, quando nós ficamos só na religiosidade, essa religiosidade ela é vazia. Então, quando alguém fala de celebrar a ceia, quando alguém fala de ofertar, de dizimar, isso não faz sentido. Porque como eu não vivo a religião, a prática da religião não se conecta a mim, eu começo a questionar. Quando a palavra do Senhor fala do perdão, não faz sentido, porque o meu coração não pertence a Ele. Se meu coração não pertence a Ele, eu não vivo a religião do perdão. Aquele perdão que está lá em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus devedores, assim como o Senhor me perdoou. Então eu questiono as práticas, porque eu não vivo a religião. Outro exemplo, por exemplo, o que Jesus dizia, se no nosso lar, se na nossa casa, eu não procuro compartilhar a verdade da palavra do Senhor que foi dita a mim, e eu então fico dizendo, olha, vamos olhar o que diz aqui nesse YouTuber Gospel, né? Eu estou querendo desenvolver um estilo de religiosidade, e não a prática da religião, que é meditar na palavra do Senhor dia e noite. Percebe? A religião é do individual para o coletivo. A religiosidade é do coletivo e quase nada do individual. A religiosidade leva a gente a abrir botecos de igreja, ou até mesmo querer que tenha um monte de igreja. Mas a religião, ela quer vidas comprometidas com o Senhor, almas compungidas a servir ao Senhor. E depois, a partir daí, esse grupo pode até se transformar numa igreja. Entenderam?
A prática da religião começa com um pequeno grupo de Jesus com seus 12, para a partir daí se multiplicar. Lembram disso? Quando ele fala lá em Atos capítulo 1, quando ele diz de ser testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra, a religião começa num coração contrito, quebrantado, compungido, entregue ao Senhor. Esse coração, enquanto não reconhece pelo Espírito de Deus, que é convencido do pecado, da justiça e do juízo, esse coração, enquanto não passa pela porta, ele vai ter muita dificuldade de viver religiosidade. A religiosidade, ela é questionável, mas a religião, ela é pura e verdadeira, e ela sacia a sede, a fome da alma humana. A porta, ela separa e distingue religiosidade de religião. Veja que quando Jesus se apresenta aqui no versículo como sendo a porta, ele diz, vão entrar, eu sou a porta, aquele que entrar por mim encontrará pastagem, porque ele está dizendo isso, porque eu sou a porta das ovelhas, está aqui, aquele que entra, aquele que passar por mim encontrará vida. Está aqui no versículo 9. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e ele encontrará alimento. O que Jesus está querendo dizer é que a religiosidade é como se fosse a sobremesa da vida. Mas aquele que entra pela porta, que é Jesus, ele tem substância, ele tem uma comidinha mais sólida. Né? Aquela comidinha ali, aquele feijão com arroz, né? Aquela comidinha que dá sustância. A sobremesa não dá sustância. Quem é que vive só de sobremesa, não é mesmo? Tem gente até que quer viver de sobremesa, mas se tivesse alguém que dissesse você só vai comer sobremesa, não aguentaria, porque chega um momento que precisa de uma coisinha mais sólida. Não é isso? Não é isso, irmão Mauri? Isso mesmo. Aquele que entra pela porta, ele tem uma vida que exala o perfume de Jesus. Aquele que entra pela porta, que é Jesus, ele vai ter relacionamentos que vão refletir essa religião. E a religião não é a denominação a qual eu faço parte, a religião é Jesus. Se é Ele que me liga novamente a Deus, então é Ele que tem que ser visto na minha vida. Então, o que é que me distingue da minha religiosidade? É que quando eu abro a minha boca, eu falo de Jesus, eu falo de um texto bíblico, eu falo da experiência que eu vivi com Jesus, e não da religiosidade, que foi aquilo que foi ministrado na igreja, ou aquilo que foi distribuído com as ofertas, ou se houve línguas ou não houve línguas, se aquela pessoa estava com a roupa comprida ou com a roupa curta, se usava brinco ou não usava brinco, se tinha cabelo curto ou cabelo comprido. Isso é religiosidade. A religião transforma vidas, a religiosidade cria caso, a religiosidade cria dissensão. E era isso que Jesus estava dizendo, olha, eu quero tratar um assunto do qual nós precisamos viver nele e por ele, para que nossa vida seja um reflexo de um novo viver. A religiosidade, ela é pautada por pessoas que estão semi-mortas. A religião é vivida por pessoas que têm vida. A vivência da fé daqueles que entram pela porta, perdão o erro ali, não é uma capa externa, e sim a autêntica experiência do coração. Isto é, aquele que vive a religião não precisa colocar uma capa bonita, ou não precisa falar bonito, ou não precisa ter aquela oração bonita. A vida dessa pessoa diz que ela é de Jesus. Entendem isso? Quando essa pessoa abre a boca, ao invés de falar uma palavra grosseira, ao invés de falar algo que fira, vai sair uma bênção, vai sair uma mediação, vai sair algo que até constrange quem quer criar encrenca. Portanto, não adianta colocar uma capa de bom cristão. Se dentro de casa eu não sou, essa capa em algum momento vai cair.
porque os meus vizinhos vão ouvir, aqueles que moram comigo vão ouvir e vão saber se eu sou religiosa ou se eu vivo a religião que é Jesus, por aquele que entra pela porta. A verdadeira religião não é sobre seguir regras e regulamentos, mas sobre seguir a Jesus e viver segundo o Espírito, de acordo com Russell Shedd. Isto é, uma vida debaixo do Espírito Santo de Deus é uma vida que transparece Jesus. O brilho no rosto é de Jesus. Não adianta eu usar a Bíblia, colocar embaixo do braço e andar por aí, porque as pessoas vão dizer assim, olha, que dia é hoje, que dia é hoje? Ah, hoje é quarta, hoje é domingo, é dia de... Não, olha, aquela pessoa está indo para a igreja, mas puxa vida, deve para todo mundo aqui na vila, no bairro, xinga e fala palavrão aqui, no trabalho, puxa vida, quando abre, é melhor que nem abra a boca, porque quando abre a boca só cria confusão. Mas como essa pessoa está cheia de religiosidade, então põe uma capa bonita no domingo e põe a Bíblia embaixo do braço, que é o desodorante, né, desse cristão que vive a religiosidade que vai para a igreja. Aquele que vive a religião produz fruto. É um discípulo que faz discípulos. É uma pessoa que outros procuram para interceder, para orar, para se aconselhar. E aí, se você pode anotar na sua Bíblia e ver depois, dos versículos 7 ao versículo 12, Jesus aqui está dando um resumo do que é essa porta. Então, por exemplo, Jesus é a porta das ovelhas, ele é a passagem por onde as ovelhas devem passar, não pular um muro, não pular a cerca, mas ele é a porta. Jesus é o que se dá pelas ovelhas, é aquele que morre pela ovelha. Por isso que somente Jesus, e só Jesus, é o único mediador dessa nova aliança. Jesus é aquele que não abandona a sua ovelha, não abandona os seus. Ele está junto, ele nos guia, ele nos orienta, ele nos conduz, ele nos leva no colo, naqueles momentos que nós não conseguimos ficar firmes nas pernas. É aquele que quando é necessário ele quebra a patinha com o cajado e nos leva até a gente aprender a lição e poder seguir novamente. Jesus é aquele que nos chama pelo nosso nome. Ele conhece o meu coração, ele sabe da minha necessidade, ele conhece você, ele sabe da sua luta, ele sabe da sua alegria, ele sabe da sua dor, ele escuta a tua oração. Por isso que ele é a porta, porque o relacionamento dele, o relacionamento da porta com as suas ovelhas, o relacionamento daquele que passa pela porta, é um relacionamento de proximidade e intimidade. Ele não se relaciona com as suas ovelhas pelo WhatsApp, ele não se relaciona com as suas ovelhas pelo telefone, ele não é aquele que tem uma série de protetores e de guarda-costas, ele não é aquele que as ovelhas veem só na distância e que não conseguem chegar perto. Jesus é aquele que media o nosso relacionamento com Deus e ele está acessível a todos nós. Ele é aquele que nos conduz ao aprisco, porque ele é a porta. Ele é a porta. E você não tem como entrar no aprisco errado. Porque uma vez passando por Jesus, não existirá outro lugar melhor que aquele aprisco, onde Jesus é a porta. E aqui não falamos de denominações, nós estamos falando de religião, a qual essa porta nos conduz. Vida de intimidade e proximidade com Deus, através de Jesus. Jesus é aquele que vai à frente das ovelhas, guiando-as. Sim, ele não vem atrás com um chicote, ele não vem atrás chutando, ele é aquele que vai adiante, e a ovelha que o ama, a ovelha que entra por essa porta no aprisco, segue o pastor, porque reconhece nele aquele que conduz, que guia. Jesus é reconhecido pelas ovelhas e não por um estranho.
A gente precisa cuidar muito quando a gente fica pescando em vários aquários ou pulando de galho em galho, porque a gente perde o referencial da nossa fé. E quando nós estamos em vários lugares ao mesmo tempo, nós não temos a conexão da fé que com Jesus nós temos. Ele é aquele que nos guia, Ele é aquele que nos ensina, Ele é aquele que ministra o nosso coração, porque Ele conhece a gente. Mas quando nós estamos entrando em várias portas, nós acabamos tendo uma confusão de ensinos em nossa mente. E a gente fica meio perturbada com relação à fé. E aí acontecem muitas coisas diferentes, pessoas que dizem, eu tenho que seguir isso, ou eu tenho que fazer aquilo. E a gente acha que está fazendo a coisa certa, mas no fim não está agradando o Senhor. Jesus é aquele que é reconhecido pelas suas ovelhas, pela sua voz. É interessante porque o filho sabe a voz do pai e da mãe. Ele sabe quando aquele som é do pai ou da mãe. E até sabe quando aquele som é de uma bronca, ou, né? E diz, acho que a coisa hoje vai pegar quando eu chegar em casa. E aí os outros que estão ao redor dizem assim, por quê? Porque minha mãe falou nesse tom. Porque meu pai falou meu nome completo. Só faltou falar o CPR, o RG. A ovelha que passa pela porta, ela ouve o som da voz e segue. Terceiro, só a ovelha passa pela porta. Guardem isso, só a ovelha passa pela porta. O bode pula, o bode passa pela cerca. O ladrão, o salteador, ele vai pela cerca, ele tenta fazer uns buracos. Pela porta, só as ovelhas. E aqui, queridos, eu queria voltar de novo àquele pensamento no início, quando eu falei do templo de Jerusalém, que Salomão construiu e que tinha a porta das ovelhas, que as ovelhas ali entravam para o sacrifício. Essa porta agora em Jesus é a porta da graça, da misericórdia, do perdão. Aquela porta era a porta do sacrifício, porque antes de Jesus vir, existia necessidade de sacrifício. A palavra de Deus dizia lá em Hebreus que sem derramamento de sangue não pode existir perdão dos pecados. Os nossos pecados eram perdoados, ou o pecado da humanidade, ou o pecado daquela pessoa era perdoado através do derramamento de sangue, do sacrifício de uma ovelha, de uma rolinha, de um animal puro, que fosse o primogênito daquela geração, daquela ninhada. E ali o sacerdote orava, a pessoa colocava a mão em cima do animal e o animal era imolado ali. Tinha que existir derramamento de sangue. Mas depois de Jesus, não há mais necessidade, porque Ele foi o Cordeiro de Deus, que de uma vez por todas foi imolado por mim e por você. Não há mais necessidade do sacrifício pela nossa salvação. Por isso que a porta que nos conduz agora ao aprisco não é a porta do sacrifício remidor, mas a porta da graça, queridos. A porta do perdão, a porta da libertação. E por isso que só passa por essa porta a ovelha. O bode, o ladrão, o salteador, ele não é ovelha. Ele não passa por Jesus para remissão. Ele quer roubar a ovelha. Ele quer dissuadir a ovelha de seguir, de passar pela porta, de continuar dentro do aprisco. Em que porta você está? Na porta do Velho Testamento, que era do sacrifício, ou na porta da bênção, da graça, do perdão, da salvação? Estou quase chegando ao fim, mas aqui ainda há algumas conclusões que eu quero pensar. Quem entra pela porta que é Jesus, ali encontra alimento, ali encontra vida e ali encontra resposta para o seu coração.
Há pessoas que acabam se perdendo, olhando para a figura humana de alguém que está na liderança daquele rebanho e não consegue se conectar com Jesus. Humanos como nós, líderes da comunidade de fé, não podemos alimentar, não podemos dar vida e não podemos atender às necessidades do teu coração porque nós não conhecemos você. Mas, quando nós juntos estamos na dependência de Jesus, então juntos nós somos alimentados, juntos nós encontramos vida e juntos nós buscamos respostas para os anseios do nosso coração. Faz sentido isso na sua vida? Você tem se sentido alimentado e alimentada por Jesus? Ou você tem sentido necessidade de ir em outro aprisco para se alimentar? Você tem encontrado vida em Jesus? Jesus é a vida que te dá certeza do amanhã, certeza da eternidade. Você crê e confia em Jesus, aquele que morreu por você e que se sacrificou por você? Você tem encontrado as respostas para os anseios do teu coração? O seu coração encontra tudo o que precisa e um pouquinho mais em Jesus, mesmo que às vezes ele diga, espera, aguenta um pouco, ainda não está no tempo, ainda não é a hora. Já viveu isso? O espera de Deus? A palavra de Deus fala que o povo do Velho Testamento até o nascimento de Jesus viveu um período de 400 anos de silêncio, em que o povo, através dos profetas menores, ficava ouvindo aquilo que Deus havia dito no passado através dos profetas maiores, porque eles queriam se alimentar daquilo que Deus havia dito, porque a promessa da vinda do Messias ainda não estava na hora de ser cumprida. Há coisas na nossa vida que Deus está dizendo, espera um pouco mais, não é a hora, há de chegar o momento, espere. O seu Shedd diz que a religião pode ser uma fonte de conforto e força, mas ela também pode ser uma fonte de conflito e divisão. E é importante buscar a verdade e a unidade em Cristo. Esse conflito e divisão muitas vezes é quando nós somos confrontados com o nosso desejo carnal e humano de fazer aquilo que não agrada a Deus. E o Senhor está falando à nossa mente, não é isso que eu quero que você faça. E muitas vezes nós tomamos a iniciativa própria, tomamos a decisão e depois vivemos uma luta muito grande por aquilo que fizemos, que não era do agrado do Senhor. Vivemos a divisão porque muitas vezes no nosso grupo familiar, na nossa própria família, há pessoas que validam essa porta que é Jesus, mas outras pessoas que nos confrontam e dizem, não, você pode adorar o Senhor, esse Jesus aqui em casa mesmo. Não, você já foi domingo passado na igreja, por que você tem que ir nesse domingo de novo? Fica aqui, por que você vai lá? Não, por que você tem que receber esse povo aqui em casa? Que multidão, né? E tem alguns pequenos grupos que já estão virando a multidão, né? Enfim, e aí tem que trazer esse povo aqui, depois é uma trabalheira para arrumar, para organizar. Não, uma vez por semana está muito bom. Você leu a Bíblia ontem, tem que ler a Bíblia hoje de novo. Eis o conflito gerado e instaurado. E aí você pode se posicionar. Você quer passar pela porta que é Jesus? Ou ficar do lado de fora, do aprisco? Ele não vai forçar. Jesus não força ninguém. Jesus não força. Ele convida. Ele convida. Agora, se você aceitar o convite, você está feito, porque você tem alimento, você tem vida eterna e você tem alguém que ouve o seu coração. Qual é a escolha que você toma? Entrar pela porta que é Jesus ou ficar do lado de fora do aprisco? Qual é a decisão que você quer tomar? Aceitar o convite de Jesus para viver essa nova vida
ou seguir os seus próprios projetos, anseios, desafios e desejos para ver no que vai dar? Você quer entrar pela porta que é Jesus e participar do rebanho conduzido por Ele? Ou você quer ficar do lado de fora da porta? A decisão sempre é sua. Mas presta atenção numa coisa. Vai chegar um momento que essa porta não estará mais ali. Lembra o que aconteceu com Noé e a arca? Ele foi falando, ele foi falando, ele foi falando. E ele disse, olha, é aqui, tem que entrar aqui. Porque vem água. E vai acabar com tudo. E as pessoas riam, as pessoas debochavam. E a coisa aconteceu. E a porta foi fechada pelo lado de dentro ou pelo lado de fora? A porta da arca foi fechada pelo lado de dentro ou pelo lado de fora? Foi certo, irmã Ana Paula, pelo lado de fora. Porque se fosse pelo lado de dentro, Noé ia abrir. Noé abriria. Porque ele tinha parentes dele que estavam ali se afogando. Que não ouviram o que ele falou. Presta atenção, me escute aqui. Presta atenção no que eu vou dizer. Dessa vez não é que a porta vai se fechar. A porta não estará mais ali. Até que ele venha, a porta estará ali para que possamos passar por ela. A porta estará ali para podermos dizer, entrem por ela. Jesus diz, eu sou a porta, mas há de chegar um momento em que a porta não estará mais ali. E nem o aprisco existirá mais, porque ele levará as suas ovelhas com ele mesmo. Você crê nisso? Qual é a sua decisão? Você quer entrar pela porta que é Jesus? Ou quer ficar do lado de fora do aprisco? Eu já entrei. E a gente luta, eu luto todos os dias, para que o meu viver seja transformado e purificado cada vez mais, mas eu não quero sair desse aprisco. E quando eu digo aprisco, eu não estou dizendo da Igreja Batista, eu estou dizendo do aprisco de Jesus, aquele que ele formou, através da sua religião, que é ele mesmo, aquele que se doou por mim. E eu aceito tudo que Jesus tem ali naquele pacote, eu quero tudo para mim. Eu quero morrer para viver aquilo que ele propõe para mim. Eu abro mão de tudo da minha vida, por aquilo que a porta me propõe. Você quer isso na sua vida? Quantos aqui querem entrar pela porta e aceitar a proposta de Jesus? Fiquem em pé, nós vamos cantar. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você que está ficando em pé. Eu sou a porta. Quem entrará encontrará alimento, encontrará vida, e eu vou saciar os anseios do teu coração. Os anseios do coração humano é de abrigo, de cuidado, de vida, de amparo. E é isso que ele oferece. Diz que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. É isso que ele quer fazer. Feche seus olhos, põe a sua mão no coração. Nós vamos orar. Ó Pai, diante do Senhor, estamos aqui dizendo que aceitamos o convite de entrarmos pela porta que é Jesus. Estamos aqui, ó Deus, dizendo que queremos entrar nessa porta e fazer parte desse aprisco. Queremos, ó Deus, estar juntos nesse rebanho que o Senhor tem agregado e conduzido. E aqui, ó Deus, estão os teus servos em pé, dizendo isso. Dizendo, ó Deus, que mortificam a carne para viver pela fé, pela graça, pelo Teu Espírito. Ó Espírito Santo de Deus, venha sobre nós. Derrama o Teu poder sobre nós, Pai. Corrija em nós aquilo que precisa ser corrigido, para sermos cada vez mais iguais a Jesus.
ovelhas do teu aprisco, ovelhas do teu rebanho, para seguirmos Jesus em todos os lugares e por onde Ele nos conduzia. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.